presença, por ter aberto espaço na agenda do senhor. O senhor estava em discussões no Senado Federal para dar uma passadinha aqui nos estúdios da CNN Brasil. E agradecer a Juliana Lopes por ter marcado a entrevista. Eu vou começar perguntando ao senhor sobre um pedido de convocação do ministro da Previdência Social. O senhor está apresentando esse pedido? O senhor acredita que Volney Queiroz deve esclarecimentos ao Congresso Nacional? Olha, em primeiro lugar, eu que tenho que agradecer o convite da CNN para esse momento delicado que vive a nossa nação, né? Começando aí a pipocar uma tragédia anunciada, na grande verdade é essa, né? Esquemas de corrupção nesse governo, e é fundamental que a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle está deliberando agora, inclusive tem um requerimento meu lá, que falei com o presidente, ele colocou junto, do Sérgio Moro também, senador Sérgio Moro, para a convocação imediata do novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que, ao que tudo indica, né, pelas informações que nós temos, sabia de tudo, estava informado, participou de reuniões com setores que participaram do esquema, com essas entidades, e efetivamente a gente não pode, ele deve esclarecimentos ao Parlamento brasileiro, e nós esperamos o quanto antes a visita dele ao Senado Federal, porque nós temos muitas perguntas a fazer. São 4 milhões a expectativa aí de aposentados que foram lesados, ou seja, contribuíram a vida inteira, né? E a maioria um salário pequeno, salário mínimo, né? E você ter esse tipo de roubo, porque o escândalo está sendo chamado de aposentão. Antes se pensava que era apenas descontos, na ordem de 6,3 bilhões, B de bola. Agora já estamos vendo aí que pode passar de 90 com os consignados. Então, cada vez que você puxa, vem mais alguma coisa e o brasileiro quer saber a verdade, e nós vamos, no limite das nossas forças, buscar a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil. Juliana Lopes. Senador, eu queria te perguntar sobre essa questão, são várias estratégias, né? CPI na Câmara, CPI no Senado, ou uma CPMI que ganha mais força. Se essas comissões não podem virar ali um cenário de briga política, já que nós temos esquemas de fraude revelados nesse governo e na gestão também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é um caminho para que uma comissão como essa vire uma comissão polarizada, num discurso político, como aconteceu, por exemplo, com a Covid-19, e aí a comissão não ande como deveria, com investigações? Olha, veja bem, o governo Lula, eu já participei, né, durante esse governo da CPMI do dia 8 de janeiro, que foi conjunta, Senado e Câmara dos Deputados. O governo resolveu blindar, ocupou com deputados e senadores da base, tendo a maioria, ou seja, muitos requerimentos a gente não conseguiu aprovar para buscar a verdade, mas sempre tem algum vacilo, sempre foge do controle deles, né? Já que eles estão perdidos. O governo é um governo da gastança, o governo Lula, é um governo da vingança. Isso não tem como dar certo. Tudo que você planta, você colhe, é a lei da semeadura, da causa e efeito. E a gente está vendo agora, no terceiro ano do governo Lula, acontecer algo que a gente já suspeitava quando você tem o exemplo não vindo de cima, ou seja, um presidente da República que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, por vários juízes, né? Não foram poucos, e as penas sempre aumentadas. Você ter tantas delações no Brasil, com Petrolão, Mensalão, e esse do aposentão parece ser algo muito maior, né? E tirando daquele que é o menos favorecido, o mais pobre. Então, nós estamos vendo uma inversão de valores no Brasil. A CPMI, eu acredito que vai ganhar força, e é muito importante. Por quê? Porque ela tem uma instalação praticamente imediata. Basta o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que resolveu, mais uma vez, eu nunca vi isso, eu estou no Senado há 7 anos, eu nunca vi um presidente viajar tanto com o chefe do Executivo como com o chefe do STF, né? Viagens por cima de viagens, agora com Lula novamente, China e Rússia. E eu acho que isso é ruim
porque apequena o Senado Federal. O Senado Federal ele tinha que ser independente, tinha que ser autônomo, mas parece um puxadinho dos outros poderes da República, mas ali tem senador que vai bater água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a verdade não tem como segurar. Quando chega, ela vem com força e nós estamos para cumprir o nosso dever com muita responsabilidade pela nação. Pedro Venceslau. Senador, essas associações e sindicatos que fazem o desconto em folha dos aposentados são ligados a vários partidos, têm um perfil político ecumênico. E eu queria saber como é que o senhor rebate o argumento dos governistas de que esse esquema de desconto em folha dos aposentados começou em gestões anteriores, ganhou corpo na gestão de Jair Bolsonaro e foi investigado pela Polícia Federal no governo Lula. Vamos lá, em primeiro lugar, a Polícia Federal ela não é um aparato do governo Lula, né? Nós temos uma Polícia Federal, que inclusive eu tenho uma PEC, né, que não foi votada ainda, para que ela seja independente, né? Ela tenha total independência em relação aos governos. Mas ela é uma instituição de Estado, inclusive uma das mais acreditadas pela população brasileira. Esse governo tenta, de alguma forma, cooptar, mas a gente percebe que ela tem um nível de servidores aí que fazem um trabalho muito importante para o Brasil. Então, a Polícia Federal ela tem que fazer isso mesmo. Entra governo e sai governo, ela tem que investigar. Agora, vamos combinar, né, Venceslau? A gente sabe que essas entidades, né, inclusive essa do irmão do Lula, né, entidades que contrataram recentemente o filho do ministro da Justiça do Brasil, o Lewandowski. Então, o pudor, eu vejo que foi perdido completamente, né? A gente está vendo lideranças do governo que tiveram, no passado, algo suspeito com relação a dinheiro na cueca, né? A gente tem, hoje no Brasil, essas pessoas, como dizia o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, há pouco tempo atrás, dizia que estão voltando à cena do crime. E o brasileiro não tolera isso. O brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honrado, né, de princípio, de valores, e está envergonhado com tudo isso. E você já começa a ver uma debandada do governo, o próprio PDT, com a informação de primeira mão que a CNN deu agora há pouco, mostra que esse governo está enfraquecido. Então, se vão querer blindar a CPMI, que eu acho que é ela que vai acontecer pela instalação imediata, não vão conseguir, porque a verdade tem que vir, independente de governo. Embora a gente sabe que o grande rombo desse esquema, dessa fraude do roubo dos aposentados, aconteceu agora no governo Lula, de 2023 para cá, foi que o grande volume aconteceu. Eu estive, Venceslau, votando em 2019 uma legislação, na verdade uma MP que virou uma lei, que foi para endurecer, para fazer um controle no governo anterior, do governo do Bolsonaro, tinha essa perspectiva de fazer um endurecimento no controle, né? Checagem, de tanto em tanto tempo. Eu votei a favor. Você sabe quantos votos foram contra? 15. Pergunta quem foi a maioria dos votos contra? Do PT, né? Então, desde aquela época, em 2019, eles já não estavam querendo essa fiscalização forte. E agora, no governo Lula, eles abriram a porteira de vez e a gente está vendo o estrago que o Brasil vai pagar, né? O brasileiro vai pagar, isso sempre cai, infelizmente, na conta dos mais pobres. Senador, o senhor bem sabe, há prerrogativas para que seja apresentada uma CPMI ou uma CPI. Número de assinaturas, o escopo de investigação e também o período de investigação. O senhor defende que essa investigação seja desde o governo Bolsonaro até o governo Lula ou apenas no governo Lula? E claro, como o senhor explicou, houve realmente um aumento vertiginoso no atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil tem que ser passado a limpo. Nós temos que investigar tudo, né? Por que temer? Né? Então, eu acredito, eu sou de um partido novo, partido independente, né? Que fez um trabalho no governo Bolsonaro também de um posicionamento, de análise do que estava acontecendo com independência. É claro que a gente viu ali, e temos que reconhecer, as estatais do Brasil nunca deram tanto dinheiro, né? Agora, no governo Lula, nunca deram tanto prejuízo numa série histórica de 20 anos. Então, eu acho que quem não deve, não teme, a gente tem que analisar, passar o Brasil a limpo novamente, porque já deu,
né? O nosso país é para estar no topo do mundo, a gente sabe disso. Pelo agronegócio, pelo povo trabalhador que nós temos, a maior nação católica do mundo, espírita do mundo, a segunda evangélica chegando na primeira, todo mundo se relaciona bem, né? Nós temos tudo para estar no topo do mundo, mas patinamos pela corrupção que virou uma metástase nesse governo Lula. Juliana Lopes. Senador, como convencer o presidente do Senado sobre essa CPMI? A gente está vendo uma outra pressão que não está dando certo do PL, Partido Liberal, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, pelo PL da anistia. Qual vai ser a conversa, a estratégia? Como é que dá para tirar essa CPMI ou mesmo a CPI que o senhor está indicando do papel? Olha, como a gente diz, quando o bicho pega, Juliana, o presidente Davi sai, né? Essa é a realidade que a gente tem hoje. Está lá com o governo, está lá com o presidente da República. Então, a gente tem que esperar ele voltar. Nos bastidores, até o nome do programa, nós estamos trabalhando forte no sentido de conscientizar. Eu acredito, assim como a anistia, né? Eu acredito que essa questão depende de ser de esquerda, de direita, contra governo, a favor de governo. Isso é uma causa de humanidade. E aí eu acredito muito, amanhã nós vamos ter uma grande mobilização aqui, com a presença de parlamentares, da população, especialmente do DF, vindo da Torre de TV, 4 horas da tarde, caminhando até o Congresso Nacional pela anistia. E eu tenho certeza que é natural, que a população está escandalizada com essa fraude do INSS, que vai ter gente se manifestando também, e a rua é livre, pode se manifestar sobre o que quiser a população, o que está deixando indignada. Então, o importante é as pessoas não silenciarem, né? A gente vive um momento também no Brasil onde muitas vezes tem uma intimidação, uma perseguição a quem é de direita e quem é principalmente conservador. A gente vê isso acontecer. Temos parlamentares sem redes sociais, sem passaporte. Isso não é democracia. Mas o brasileiro está vendo isso, está se conscientizando e, como a minha avó dizia no interior do Ceará, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. O brasileiro está sofrendo já no bolso a irresponsabilidade desse governo Lula. Pedro Venceslau. Leandro, como é que o senhor avalia a ideia ventilada por congressistas de criar um projeto alternativo à anistia, que seria apresentado pelo presidente Davi Alcolumbre e que reduziria as penas da chamada infantaria, as pessoas que estavam lá motivadas pelo efeito manada, mas preservaria a pena alta para aqueles que organizaram, articularam e lideraram uma tentativa de golpe de Estado? Venceslau, eu vejo isso com muita preocupação, né, por uma questão de ser justo. O que eu posso dizer isso porque eu fui visitar essas pessoas na Papuda, né, e vi pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, que entraram dentro do Senado, do Palácio do Planalto, do próprio STF, para se proteger de bombas, chamadas muitas vezes pela polícia, né? Pessoas que não quebraram nada. Quem quebrou, ninguém conseguiu identificar, se evadiu estranhamente. O ministro na época, que hoje é ministro do STF, ministro do governo Lula na época, Flávio Dino, as imagens ele não entregou para a CPMI, que aprovou que as imagens. Então, a gente recebeu ali testemunha que viu pelotões parados em frente ao Ministério da Justiça, que poderia ter segurado, segundo especialistas em segurança, tranquilamente aquela multidão que estava ali, como você falou, efeito manada, né? Então, essas pessoas estavam fazendo um protesto. Quem quebrou deve pagar de forma exemplar, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Mas não é isso que a gente está vendo do STF. A gente está vendo uma sanha muito grande aí de revanche, né? E rasgando a Carta Magna do Brasil. Essas pessoas não cometeram crime, essas pessoas precisam, no meu modo de entender, não de penas mais baixas, precisam de anistia ampla, geral e irrestrita. E eu acredito que a população já entendeu isso, está crescendo esse entendimento. O caso da Débora do Batom é apenas a ponta do iceberg, é um caso que chocou o Brasil, com 2 filhas pequenas, mas temos outros idosos que ainda estão agora, enquanto a gente está conversando aqui, nesse bate-papo, estão presos. Idosas, idosos, pessoas com filhos pequenos, né? E a gente precisa dar ampla defesa contra o contraditório para essas pessoas que não tiveram dupla jurisdição, ou seja,
totalmente diferente daquela turma da esquerda que assaltou banco, que sequestrou embaixador no passado recente do Brasil, né? E que teve anistia. Por que essas pessoas não podem ter anistia? Então, eu acredito que o Davi Alcolumbre não falou, e pelo menos comigo e com grandes lideranças ali, ele não combinou isso, está falando da cabeça dele e nós não aceitamos, porque isso não é justo. Nós conversamos com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Ele apresentou um requerimento para que haja a convocação do Volney Queiroz, novo ministro da Previdência, para prestar esclarecimentos ao Senado Federal. Senador, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, espaço sempre aberto para o senhor. Muito obrigado, Uribe, todos vocês que fazem a CNN, um espaço importante de debate aqui no Brasil. Muita paz para vocês.